Boa tarde, amigos. Aqui na área, pastor, professor Agnaldo. E aí, eu abreviei esse título para Prof, Pr.of, professor Agnaldo. Só para vocês entenderem que eu também fiz teologia, sou formado em teologia. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês mais uma vez sobre os incomparáveis encantos de Cristo. Os incomparáveis encantos de Cristo. E eu queria falar sobre um assunto que às vezes passa despercebido por muita gente. E é, e é uma característica de toda a humanidade. É a imperfeição humana. Todo ser humano, depois do pecado, ele já nasce nesse planeta com essa característica, a imperfeição. Tudo que nós fazemos, tudo que nós tocamos é imperfeito. O nosso conhecimento é imperfeito, é parcial e imperfeito. Nossa vida é uma vida imperfeita, nossos pensamentos. A imperfeição, ela permeia todos os aspectos da nossa vida. Mas nós temos um resquício, uma lembrança do Éden, do mundo perfeito, que carregamos conosco, que se traduz no desejo de preservar as coisas no modo mais perfeito possível. Por exemplo, você compra um carro novo. Aí o seu filhinho de 10 anos, de 2 anos, de 3 anos de idade, vai lá e faz uma pintura com um pedaço de vidro na chapa da porta do seu carro. Ele vai lá e faz um desenho com um pedaço de metal. E aí qual a nossa reação? É aquele desenho que a criança não sabe nem o que está fazendo. Para ela tá criando ali uma obra de arte para agradar o pai. Mas na verdade o nosso senso de perfeição, né, nos leva a loucura, porque a criança estragou a pintura do nosso carro. Então o desejo de conservar as coisas no modo perfeito é um resquício do Éden. Inconscientemente nós alimentamos o desejo pela perfeição, sendo que nós somos imperfeitos, né? Como diz o fariseu lá para o cego, de nascença, você é nascido todo em pecado. Em outras palavras, poderia se dizer, você é nascido todo imperfeito, porque a perfeição nós tínhamos antes da entrada do pecado nesse mundo. E diante dessa perspectiva, desse background aí, da nossa imperfeição, Deus, que é o Deus da perfeição, ele criou uma lei perfeita, um governo perfeito, e ele ama perfeitamente. E é capaz também de se sacrificar perfeitamente pelo ser humano. E assim é o Evangelho. O Evangelho mostra a imperfeição das criaturas diante da perfeição divina. Quer dizer, a perfeição humana, mesmo quando Deus criou o homem perfeito, essa perfeição humana, ela falhou no Éden. Quando Deus criou Lúcifer, a perfeição angélica, ela falhou no céu. Mas a perfeição de Cristo, ela nunca falha, ela é infalível. Jesus se mostrou perfeito em sua vida desde que nasceu até a sua morte. E a perfeição divina nunca falha. Porque Deus, a perfeição divina, ela está em outra dimensão. E às vezes nós ficamos alheios a essa questão da perfeição. Às vezes tentamos oferecer a Deus o melhor que podemos dar, mas tudo que oferecemos a Deus nesse contexto de pecado, mesmo as melhores intenções, o melhor que podemos dar é imperfeito, está poluído, está manchado pelo pecado e pelo egoísmo. E aí como Deus resolve isso, né? Será que Deus não aceita nossas ofertas, nossas expressões de amor? Claro, mas elas, para serem aceitas, elas precisam estar misturadas com o incenso, a fragrância da justiça de Cristo.
para ser despoluído do seu odor carnal, humano, e ser aceitável a Deus como um cheiro suave. Só assim que Deus aceita, quando o nosso sacrifício está misturado pelo incenso da justiça de Cristo. E é maravilhoso contemplar a vida de Cristo, de uma vida de perfeição. E quando a gente, por exemplo, queremos demonstrar amor, como eu disse, esse amor está manchado, poluído, a gente imagina que nós oferecemos uma oferta agradável a Deus. Mas é uma oferta imperfeita. Sempre será assim. E a gente precisa ter em mente que essa constante lembrança de nossa imperfeição. Às vezes nós não temos consciência disso, da nossa imperfeição. Mais um exemplo, né? Você vê, vamos imaginar uma situação, tem um atirador aí de elite nas Olimpíadas. E aí ele atira num alvo fixo a 3.000 metros e acerta a cabeça do alvo. Perfeição, aí alguém diz, poxa, foi um tiro perfeito. Mas para ser perfeito, ele teria que acertar esse alvo no olho direito, dentro da pupila do olho direito. Aí seria perfeição. E repetisse essa façanha por 10 ou 20 vezes. Mesmo assim, ainda não seria um tiro perfeito, mas aí já se aproxima um pouco mais da perfeição. Então a perfeição, ela requer um checklist de trilhões de itens para que ela seja perfeita. Então um ser criado, um ser humano, ou um anjo, ou qualquer outro ser que Deus criou, ele depois do pecado, ele não tem condição de atender a esse checklist. Interessante na história do jovem rico, né? Quando ele se aproxima de Jesus, primeiro ele vê Jesus tratando as crianças, abençoando as crianças, e ele se sente atraído por aquela meiguice de Cristo, por aquele amor, e aí ele sente confiança em se aproximar de Jesus, e aí ele fala, bom mestre, né? Já vai elogiando. E Jesus já vai retrucando, olha, bom só existe um que é Deus. Ele só, bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta assim, quais são os mandamentos? Aí já dá o checklist, né? Aí, você conhece os mandamentos? Quais? O jovem pergunta, quais? Jesus, não matará, não adulterará, tal. Dará falso testemunho. Jesus então começa a fazer o checklist. E aí o jovem, orgulhosamente, fala, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas como perfeição vai além, são muitos itens, Jesus falou, olha, se você quer ser perfeito, uma coisa te falta, vá, venda tudo que você tem, dê os pobres e vem, segue-me e você vai ter um tesouro no céu. Então, a resposta de Jesus ela já resolve a questão aí. Então aquele jovem ele era um jovem imperfeito e um dos pontos crônicos do seu caráter era a avareza, né, o amor das posses desse mundo, mais do que qualquer outra coisa. Então Jesus queria corrigir isso aí, e ele então toca na ferida do jovem. Mas ele diz, olha, você venha e siga-me, e você terá um tesouro no céu. Então veja, para ser perfeito de verdade na verdadeira essência do que significa perfeição, você tem que, pelas suas forças, pelo seu próprio, quer dizer, não pelas suas forças, mas pela graça de Deus em você, mas é um ato da sua alma expulsar o pecado da sua vida. Isso você faz pela graça de Deus, mas requer também renúncia, requer esforço da sua parte. E aí, afastar-se do pecado, né, remover aquilo que impede que você tenha uma comunhão mais plena com Deus, como foi o caso do jovem rico, é um ato seu, uma decisão sua. Deus não toma essa decisão por você. Não é compulsório, ele não te chama para ser um servo, um seguidor dele, sem que você renuncie a alguma coisa.
Porque ele mesmo disse, se você não deixar tudo, não pode ser meu discípulo, né? Então, e o outro detalhe que faz toda a diferença é seguir a Cristo. Quando você segue a Cristo, você é um seguidor de Cristo, você recebe a Cristo, a perfeição de Cristo, que ser humano, criatura nenhuma, foi capaz de cumprir todos os checklists, todos os itens, ao pé da letra, à risca, sem um detalhe ficar faltando. Perfeição absoluta. Essa perfeição absoluta de Cristo, como nós somos incapazes de alcançá-la, ela é creditada em nosso favor, porque Jesus substitui a falível e imperfeita obediência humana por sua perfeita obediência a todos os requisitos, a todo o checklist para que as pessoas tenham acesso à vida eterna. Jesus cumpriu todos os itens perfeitamente e ele nos dá isso de brinde como um dom da sua graça, como um dom gratuito, né? Como um presente, um dom gratuito, uma dádiva da sua graça para nós. E é uma maravilha. Então nós não precisamos mais nos esforçar para ser perfeitos. Esse desejo de perfeição nós encontramos mantendo nossa fé em Cristo e continuamos perfeitos nele. A perfeição dele é minha, pela fé. Eu reivindico essa perfeição. Então eu não preciso ficar me esforçando para ser perfeito, porque eu reivindico a perfeição de Cristo pela fé. Então o Evangelho é isso, né? É um Deus perfeito que substitui a imperfeição humana e dá a condição do homem agora ser aceito, amado e recebido pelo céu, pela sociedade dos anjos, em Cristo. Então, no momento que nós recebemos Cristo, recebemos a vida eterna. Aí já é uma garantia. Quando ele voltar, a sua glória, que destrói os ímpios, essa mesma glória transforma-nos num abrir e fechar de olhos, de corpo corruptível num corpo incorruptível, e daquilo que é mortal se reveste da imortalidade, e aquilo que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e assim viveremos para sempre, na presença daquele que é o nosso grandíssimo galardão. Então fica essa mensagem para vocês iniciarem o novo ano, antes do ano acabar. Eu já estou me antecipando, né? Para que você tenha um novo ano perfeito em Jesus. É o meu desejo e a minha oração para cada um de vocês. Um abraço.